Olá pessoal, hoje vamos ter nossa segunda aula de genética, vamos falar sobre Mendel, sim, aquele monge austríaco, botânico, que fez experimentos com plantas e com animais, porém os experimentos com plantas ele deram muito mais certo do que com animais. Por quê? Olha, porque é muito mais fácil trabalhar com planta do que com animal, pô. Como assim? Para começar, a planta não morde, isso já ajuda muito, né? Agora, segundo, é muito mais barato. Como assim? As plantas precisam de água, luz, um pouco de adubo, nada de extraordinário. E é muito mais fácil manipular a reprodução das plantas. Pô, você pega o pólen de uma flor, coloca na outra flor da mesma espécie, ela já está se reproduzindo. Enquanto animal, você convencer um camundongo macho a se reproduzir com um camundongo fêmea, né, sem inseminação artificial, porque a época dele não existia isso, muito mais complicado. Então, por isso que os trabalhos de Mendel com plantas tiveram muito mais repercussão, apesar que a época dele ele não foi creditado, ele não foi aclamado pelos seus trabalhos. Só depois da sua morte que seus trabalhos foram redescobertos e ele é considerado hoje como o pai da genética. Bom, e o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a você um pouco desse trabalho dele e vou pedir para você ter as mesmas deduções que ele teve há mais de 100 anos atrás, tá? Vamos lá. Bom, de todos os trabalhos dele, o que teve mais repercussão, mas citar todo o livro coloca esse negócio das ervilhas, né, velho? Mas é o exemplo clássico, aquele que você precisa conhecer. E aí ele estudou 7 características das ervilhas, entre elas a cor das sementes, que podiam ser amarelas ou verdes. É o fenótipo está sendo estudado. Lembre-se que a genética assim, em sua língua, a primeira aula de genética foi justamente para você se acostumar com esses termos: fenótipo, genótipo, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, ok? Agora a gente vai aplicar isso, então você tem que conhecer, tem que ver a primeira aula, miserável. Vai lá ver a primeira aula. Aproveita e dá uma curtida na aula aí para ajudar a gente a fazer mais aulas, beleza? Bom, então, o fenótipo, a cor das sementes de ervilha, que pode ser amarelas ou verdes. Okay? O que foi que ele fez? Ele cruzou plantas que produziam sementes amarelas. Vê, esse pezinho aí que você está vendo do lado, que significa geração parental, os pais. Então, quando ele cruzou plantas que produziam sementes amarelas, ele obteve em F1, a primeira geração de filhos, apenas plantas que produziam sementes amarelas. Pô, nenhuma novidade aí, né, meu irmão? Amarelo com amarelo deu amarelo. Beleza. A mesma coisa ele fez com a verde. Então, como geração parental, colocou plantas que só produziam sementes verdes e colocou-as para cruzar. E em F1 só obteve sementes verdes. Também, óbvio, verde com verde é o verde. A primeira surpresa veio quando ele usou como geração parental o cruzamento de plantas amarelas, né, que produziam sementes amarelas, com plantas que produziam sementes verdes. E nesse cruzamento, em F1, ele só obteve plantas que produziam sementes amarelas. Poxa, qual foi a primeira conclusão a que Mendel chegou, meu irmão? Que a amarela é dominante sobre verde. Ele não sabia nem como é que isso acontecia. Mas ele estava vendo que o amarelo, de alguma forma, dominava o verde. Aí, vê só pra gente diferenciar, porque, vê só, esses amarelos aí de P e de F1 são os mesmos, né? Nem mais escuro, nem mais claro, é o mesmo amarelo. Mas só para diferenciar, eu vou colocar um asteriscozinho aqui para dizer que esse amarelo de F1 veio do cruzamento de amarelo com verde, ele é impuro, tá? Enquanto aquelas ali da geração parental eram puras. Entenda? Pura como homozigótica e impura como heterozigótica. Mas, de novo, ele não tinha esse conhecimento. E aí ele cruzou essas plantas de F1, as plantas que eram heterozigóticas, as impuras. E aí ele obteve tanto plantas que produziam sementes amarelas, quanto também apareceu plantas que produziam sementes verdes. É o F2, a segunda geração de filhos. E aí ele, peraí. Como assim? Onde é que veio esse verde? Então ele deduziu que a característica, no caso, a cor das sementes, deve ser determinada por 2 fatores. Por quê? Porque essas plantas de F1 que eram amarelas, elas eram amarelas, tinha que ter um fator para amarelo, óbvio, não é? Porém, de alguma forma, ela estava escondendo o fator verde. Como é que ele sabia isso? Porque deu filho verde, meu irmão. Então, assim, o verde estava ali, só que estava escondido, estava inibido, estava recessivo. Então ele pegou, pensou assim, então cada característica é determinada por 2 fatores, tá? Você tem um amarelo, você tem um verde, que estão aí juntos, que estão juntos. Para um fator dominante, ele colocou uma letra maiúscula. Para um fator inibido, recessivo, ele colocou uma letra minúscula, a gente usa a mesma letra e normalmente, quando não é doença, a gente usa a primeira letra do recessivo, no caso V de verde, ok? Se for doença, você usa a letra da doença, sei lá, A de albinismo, P de polidactilia e assim por diante. Bom, então, a planta pura, amarela, vezão,
ela, como é pura, ela só pode doar o quê? Vzão. A planta que é verde, Vzinho, Vzinho, só pode doar o quê? Vzinho. Então, quando junta as duas, vai dar o quê? Vzão, Vzinho, impuro. Então, preste atenção. A planta amarela de P e a planta amarela de F1, elas são fenotipicamente iguais, tem o mesmo fenótipo. Porém, elas são genotipicamente diferentes, pô, porque uma é Vzão, Vzão, a outra é Vzão, Vzinho. Quando ele cruzou as impuras, as heterozigóticas, isso gera variabilidade genética. A heterozigosidade é um fator de variabilidade genética. Por quê? Porque ela pode doar agora Vzão, quando ela pode doar Vzinho. Ela pode doar as duas coisas, não é? Enquanto as puras não, só podiam doar um tipo de alelo, um tipo de fator. A mesma coisa acontece do outro lado, pode doar Vzão ou pode doar Vzinho. E aí quando houver a combinação, ou seja, quando houver a fecundação e juntar, por exemplo, o Vzão de um lado com o Vzão do outro, vai dar o quê? Vzão, Vzão. Porém, se juntar o Vzão de um lado com o Vzinho do outro, vai dar o quê? Vzão, Vzinho. E se juntar o Vzinho de um lado com o Vzão do outro, vai dar o quê? Vzão, Vzinho. E finalmente, um Vzinho do lado com o Vzinho do outro, Vzinho, Vzinho. Lembre-se que a gente vai colocar sempre o dominante na frente, certo? Então você vai ter uma proporção aí, dá uma olhada. Você vai ter 3 plantas amarelas para cada uma que será verde. Essa é a proporção fenotípica. E aí sim a gente vai falar sobre a definição da primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores, a lei da pureza dos gametas. O que quer dizer essa lei? Ela diz o seguinte, que cada fator, cada característica, cada caráter é determinado por 2 fatores que se segregam durante a formação dos gametas e voltam a formar um par na fecundação. Por que é chamado de pureza dos gametas? Porque cada gameta só carrega um fator, pô. Nós não somos metade pai, metade mãe, então um fator de cada. Então, os gametas são puros. A lei da segregação dos fatores. É importantíssimo você saber isso, velho. Porque hoje em dia o que se fala mais é a parte teórica da genética. Não vai pensando que você vai fazer 1000 contas, não, pô. Você tem que conhecer os conceitos básicos, saber o que é genótipo, fenótipo, o que é heterozigoto, o que é dominante, o que é ser recessivo. O que é a primeira lei de Mendel, tá? A lei da segregação dos fatores, tá bom? Bom, sabendo isso, vamos dar aquela resumida. Como assim? Então, quando você cruza 2 plantas, né, 2 seres que são para uma característica heterozigóticos, você vai obter essa proporção aí de 3 para 1. Mas essa é a proporção fenotípica, o fenótipo. E se eu falar da proporção genotípico, genótipo? Tem quantos genótipos diferentes aqui? Aqui você tem um Vzão, Vzão, tem 2 Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho. Então você tem uma proporção genotípica PG de 1 para 2 para 1 e uma proporção fenotípica PF de 3 para 1. Bom, então tá aí a parte teórica da primeira lei de Mendel e claro, óbvio, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer exercício. Então é essa hora que você para o vídeo para fazer o exercício e a gente retoma com a resolução dele. Beleza? Parou. Vamos voltar? Diz, em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é dominante sobre o caráter planta baixa, sendo os genes alelos localizados em autossomos. Quando fala em autossomo, quer dizer que não tem nada a ver com o sexo, tá? Cromossomos autossomos são todos aqueles que não os cromossomos sexuais. Bom, olha o que ele diz. Planta alta é dominante sobre planta baixa. Se você ainda não tá craque, não tá muito bem em genética, siga o que eu estou falando. Por partes. Como assim por partes? Primeira coisa, coloca os fenótipos, pô. Alta e baixa. Alta é dominante sobre baixa. Então, alta, Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho. E baixa, Bzinho, Bzinho. Se você tá craque, eu sei que você já fica, né, tranquilo nisso. Mas se você ainda tem alguma dificuldade, coloca, fala passo a passo, velho. Então, bota aí Bzão, 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 Bzinho e o recessivo Bzinho, Bzinho. Aí ele diz, pelo cruzamento de plantas altas heterozigóticas, vamos fazer o cruzamento de plantas heterozigóticas? Bzão, Bzinho vezes Bzão, Bzinho. Vai dar o quê? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Já sabe isso, tá tranquilo? Beleza? Então, trai. Pergunta. Obtiveram-se 160 descendentes. O número provável de plantas baixas. Pô, quem é planta baixa aqui?
Bzinho, Bzinho. Qual é a fração de plantas baixas? 1/4. Pessoal, aí você vai dizer assim, Lobo, mas 25%, perfeito, você está certo. Eu vou sugerir você trabalhar com fração. Por quê? Porque quando a gente for multiplicar, é mais fácil multiplicar com fração do que com percentagem. Se você vai automaticamente tentar transformar, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar já logo com fração. Então, a chance é de 1/4. 1/4 de quanto? De 160. Ele está dizendo aí no texto, são 160 plantas. Então, 1/4 de 160 são 40 plantas baixas. Então, a resposta é a letra E. Acertou? Massa! Aplausos para você! Beleza? Então, agora, olha, pratique, velho. Fazer exercício, fazer muito exercício. Tem uma curtida aí no vídeo, pô. Dá uma curtida. Ajude. Tá? Faça muito, pratique. E aí você vai estar pronto para a nossa terceira aula de genética. Fique ligado para você saber a notificação, para você ver quando é que essa aula vai entrar. Beleza? Um abraço para todo mundo. Até a próxima aula.